Olá, eu sou Jéssica Carlson Dalla Libera, acadêmica do curso de Agronomia, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e orientada pelo professor Ivan Ricardo na disciplina de Plantas 2, Plantas de Lavouras 2, fui incumbida de fazer uma rápida explanação sobre a cultura da canola. Bom, sobre a importância econômica, agrícola e social dessa cultura, o estado do Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de canola. É a terceira oleaginosa mais produzida no mundo. Atualmente, os grãos de canola produzidos no Brasil possuem em média 26% de proteína e 47% de óleo. O farelo de canola possui em média 38% de proteína. É um suplemento proteico de grande importância nas formulações de rações para animais. Em muitos casos, já substitui o farelo de soja. Além do óleo de canola ser um óleo de alto padrão, é considerado um alimento muito saudável, até por isso do seu alto valor agregado, né, comparado aos outros óleos vegetais. Possui uma elevada quantidade de ômega 3, vitamina E, gorduras monoinsaturadas e o teor de gordura saturada mais baixo de todos os outros óleos vegetais. Lavouras da cultura de canola também são um grande atrativo para os polinizadores, como as abelhas, que acabam sendo alternativa de renda extra pelo fato de que caixas de colmeias podem ser adicionadas no meio da lavoura e assim gerando uma renda extra para o produtor. Na descrição botânica e morfológica, a canola é da família Brassicaceae, do gênero Brassica. Espécies principais cultivadas são a Brassica napus e a Brassica campestris. A canola é uma planta herbácea anual, raiz pivotante e com bastante raízes secundárias fasciculadas. A haste é ereta, ascendente e ramificada. Na espécie Brassica napus, ela pode chegar até 1,5 m de altura e na Brassica campestris até 1 metro. Descrição botânica e morfológica, então, prosseguindo. A sua floração ocorre de baixo para cima, o fruto é uma síliqua, a qual apresenta dehiscência, e suas sementes, quando maduras, podem cair ao solo com muita facilidade. Possuem de 20 a 30 sementes por síliquas, e o peso das mesmas varia, de 4 a 6 gramas. O ciclo da canola pode variar de 107 a 130 dias, dependendo da cultivar escolhida, e sendo semeada preferencialmente no mês de abril. Sobre a ecofisiologia da canola, quanto à temperatura, para o seu desenvolvimento ideal é de 21 graus e com extremos de 12 a 30 graus. Aqui na região sul do Brasil, com a ocorrência de geadas e temperaturas amenas, podem prejudicar a cultura de canola. As geadas, os piores danos ocorrem no início do seu ciclo e no desenvolvimento dela, na diferenciação de cápsula para grão. No início do ciclo, pode ocasionar a morte das plântulas, ocorre com temperaturas menores que menos 13, menos 4 graus. Já as temperaturas amenas causam perda de rendimento de grãos, prejudicam a germinação do grão de pólen. A temperatura muito baixa pode causar o abortamento de flores e a retenção de clorofila, pois grãos verdes causam negatividade na qualidade da produção final. Quanto à oferta hídrica, é importante que não haja falta de água na época de semeadura para que se tenha uma rápida emergência e mais homogênea. Conforme a cultura avança em estágios fenológicos, a utilização de água pelas mesmas aumenta, tendo o ápice na sua floração. Temperaturas muito elevadas associadas à falta de água nas fases de floração e formação de grão encurtam o ciclo, diminuindo o teor de óleo presente nos grãos. O estresse hídrico é um fator ambiental que mais interfere no crescimento e na produtividade da canola. O vento também é importante, porque a cultura não é muito resistente ao vento, pelo motivo que ela é uma cultura de fácil acamamento,
Com o acabamento, acaba tendo a restrição da entrada de luz, reduzindo assim a fotossíntese, originando um ambiente mais úmido propício para doenças e, posteriormente, vai dificultar a colheita. Além do vento causar o acamamento, quando a cultura está pronta para a colheita, como possui a sílica bem sensível, pode acontecer de derrubar o grão, né, ter perda de grãos. Vamos partir agora, então, para formas de implantação. A semeadura deve distribuir uniformemente aproximadamente 3 kg de semente por hectare. Um espaçamento varia de 17 a 50 centímetros nas entrelinhas e o recomendado é ter 40 plantas por metro quadrado. A profundidade da semeadura é muito importante e deve ser ajustada para 1 a 2 centímetros. É adequado que as sementes fiquem na superfície do solo com umidade. Essa profundidade é recomendada justamente por a semente ser pequena. Não é indicado cultivar canolas em áreas com muito declive, solos encharcados ou compactados e principalmente com histórico de mofo branco e canela preta. É importante ter o isolamento temporal espacial entre as lavouras de canola por causa da disseminação de doenças e patógenos. É importante, ao implantar a cultura de canola, ter um planejamento da lavoura quanto às próximas culturas que serão implantadas, justamente porque a canola é conhecida como uma espécie que produz compostos alelopáticos que podem influenciar no desenvolvimento das plantas. Esses compostos inibem ações de alguns micro-organismos e impedem a germinação de algumas espécies. Efeitos alelopáticos de canola sobre a soja são bem conhecidos, e o intervalo adequado dessa sucessão não é recomendada essa sucessão, mas se for realizar essa sucessão de canola e soja, deve obedecer a um período mínimo de 20 dias. Sobre o manejo nutricional da cultura. A canola é uma planta exigente em termos de pH do solo, tende a estar entre 5,5 e 6. A prática que eleva o rendimento da cultura é a adubação de nitrogênio. A cultura responde muito bem à aplicação de nitrogênio. Vale ressaltar que se for aplicado nitrogênio atrasado e em quantia demasiada, terá problemas, pois atrasa o florescimento, aumentando o período vegetativo, que para nós não é interessante. A canola é bem rigorosa em termos de suprimento de enxofre. A falta do enxofre pode causar o abortamento de flores, também sílicas pequenas ou deformadas. Sobre o manejo de plantas daninhas da cultura da canola, ela pode ter problemas com várias espécies, como nabo, corriola, zevein, aveia. Então, se faz necessário um manejo dessas plantas daninhas. As plantas daninhas são um dos fatores de limitações da cultura da canola, pois a canola, no início do crescimento, ela tem um crescimento lento, tendo um baixo poder de competição, até a chegada do estágio de roseta, no qual cobre quase todo o solo. Então, para que não haja infestação de plantas daninhas na área cultivada de canola, é importante a gente fazer um monitoramento periódico, limpar sempre os implementos agrícolas após sair de outras áreas, quando for entrar na área de canola estar limpo, e usar sementes de boa qualidade, que é imprescindível. Sobre o manejo dos insetos pragas, a canola pode ser infestada por vários insetos pragas, como coró das pastagens, coró do trigo. Quando as larvas ou corós, quando consomem as raízes, ocorre a morte das plântulas, redução no crescimento das plantas, o murchamento de folhas e o amarelamento das mesmas. A traça das crucíferas também é um inseto praga. Os danos produzidos pelas larvas causam desfolhamento em altas populações, podendo também consumir as hastes e a epiderme das sílicas. As formigas cortadeiras também são insetos pragas, causam o desfolhamento da cultura. Já a vaquinha pode atacar o colo e desfolhar as plantas jovens da cultura, causando a diminuição do crescimento e produção. E em maiores infestações pode acarretar na morte das plantas. Também os pulgões, tanto os desfolhadores e sugadores, de ramos e inflorescências. Já sobre o manejo de doenças da cultura, a canela preta
é uma doença que acontece em várias condições climáticas, em diferentes variedades e com várias práticas culturais. O grau dos danos está relacionado com as estruturas da população do patógeno. No Brasil, ainda não há registro de fungicida para o controle de canela preta. Também o mofo branco é uma doença causada pelo fungo da esclerotínia, causa o murchamento de plantas com a queda e podridões foliar, podridão seca dos tecidos colonizados. A podridão negra, que é uma doença que mais afeta as brássicas, gerada pela bactéria Xanthomonas. Essa doença infecta as folhas, caules, hastes e as síliquas, seja qual for a fase de desenvolvimento das plantas. Posteriormente, a gente tem a mancha da alternária, doença causada por diversas espécies do gênero Alternaria, afetando a produção de grãos e a qualidade do óleo, causando prejuízos nos rendimentos que a cultura viria a proporcionar. Então, para o manejo de doenças, se faz necessário a sanidade comprovada da semente, pois a fonte principal de inóculo é pela semente infectada, fazer uma rotação de cultura utilizando espécies brássicas e gramíneas, podendo usar o nabo forrageiro, controlar as plantas daninhas, como, por exemplo, a nabiça, e as plantas que são voluntárias da canola. O armazenamento da mesma com temperatura de 35 graus por um certo tempo, ou podendo também fazer uma imersão em água a 50 graus por 30 minutos. Essas alternativas ajudam na eliminação do inóculo das sementes. Também fazer o controle das plantas voluntárias da canola e plantas daninhas nos períodos de rotação de cultura. Agora, falando um pouquinho sobre a colheita e pós-colheita da canola. Temos a prática do corte e enleiramento. No corte e enleiramento, o ponto de colheita é tomado como base a cor do grão, observar a cor do grão escuros e as sílicas bronzeadas, localizadas no terço médio. Quando 40% a 60% dos grãos mudam de cor verde para marrom, as plantas já atingem o seu ponto de maturação fisiológica. O teor de umidade nesse estágio normalmente está por volta de 35%. Logo após a planta atingir a maturação fisiológica, deve-se fazer imediatamente o corte e enleiramento. A operação de corte e enleiramento é feita com um equipamento autopropelido ou acoplado a um trator. Sobre a colheita direta, o ponto de colheita direta também é a cor dos grãos, né? E o teor de umidade dos grãos deve estar no máximo em 18%. E é necessário fazer ajustes na máquina, vedar os elevadores e todos os locais da colhedora, pois os grãos escorrem facilmente por seu tamanho. As peneiras apropriadas são de 2 a 4 milímetros. Reguar e regular o molinete, a altura do mesmo para que somente as aspas se insinam no cultivo. Ajustar a velocidade para que não seja superior à da colhedora. A altura da barra de corte também é necessário ajustar, para que não haja debulha da sílica. É importante ajustar a velocidade e a altura do caracol, regular a velocidade dos ventiladores, e a vedação no transporte também se faz muito importante para evitar perdas. Já no armazenamento, a umidade para o armazenamento de longos prazos é indicado 9% e para comercialização 10%. Então, maximizar a produção de canola é importante priorizar o terço médio, já que a parte apical ela vai estar na floração, quando colhida, ela pode estar imatura, e a parte inferior é a primeira a estar pronta para a colheita. Então, pode acontecer de ter debulhas e perdas. Então, essa era a breve explanação sobre a cultura da canola. Agradeço a atenção de todos.